que eu faço. Então, estou meio nervoso aqui, né? Estou meio ansioso aqui. E eu pedi direção ao Senhor. Senhor, me traz uma palavra que eu possa compartilhar com os irmãos sobre esse momento, o momento da ceia, né? Então, Deus me direcionou para compartilhar uma palavra sobre falar do momento que antecedeu a ceia. Desde ali do seu nascimento, toda a história que transcorreu ali, naquele momento ali, e foi isso que Deus me direcionou. Eu quero compartilhar com os irmãos essa história que se antecedeu antes da ceia, para a gente ter o pleno conhecimento do que é celebrar a ceia do Senhor. Isso que a gente faz com memória, né? Na verdade, é um efeito de memória que nós temos celebrando a ceia do Senhor, que foi colocado na palavra do Senhor para nós fazermos até que Ele volte, né? Então, o tema da nossa mensagem, do culto de hoje, é Jesus, o grande sumo sacerdote. Jesus, o grande sumo sacerdote. Por que ele fala o grande, né? Porque teve um outro, um menor. Hebreus 14, no livro de Hebreus, capítulo 14, verso 4, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir direção a Ele. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus bendito, Rei dos reis, Senhor dos senhores, já te louvamos, Senhor, já, Deus, consagramos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, agora estamos aqui para ouvir a sua voz, Deus. Por isso eu peço ao Senhor que me capacite nesta noite para ministrar a tua palavra, Jesus, e que esta palavra caia em boa terra, que são os corações dos seus filhos, Deus, e que esta palavra e esta semente se multiplique, Deus, e dê frutos benditos para a honra e para a glória do seu santo, bendito e precioso nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, então nós temos um novo sumo sacerdote, diz a palavra de Deus. E eu vou contextualizar vocês aqui durante a história, desde o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou contextualizar a história para vocês irem aí com entendimento, navegar neste mundo do Evangelho de Cristo. Navegar na palavra do Evangelho de Cristo para ter o entendimento, por que nós celebramos a ceia do Senhor? Por que nós, uma vez por mês, nós separamos um domingo, primeiro domingo no mês, para celebrar a ceia do Senhor? Então, eu quero compartilhar esse conteúdo histórico para nós nos situarmos, amém? Eu quero que nós vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 2, verso 1 e 7. Então, o Evangelho de Lucas vem narrando assim, o começo de tudo, nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, na cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você vê que a palavra do Senhor aqui, ele trabalha com vários aspectos, vários lugares. Ele fala de Galileia, ele fala da Judeia, ele fala de um rei, e ele fala também de um recenseamento. O recenseamento é uma contagem. Não tem aqui no nosso país o censo que o IBGE faz para fazer a contagem de quantas pessoas existem no Brasil, qual é a população do Brasil. Quantos homens nós temos?
quantas mulheres nós temos na nossa nação é composta? Crianças, jovens, idosos. Esse é o recenseamento, é uma contagem. E naquele império, naquele local, em Israel, quem comandava ali na época de Jesus era o Império Romano. Então, o Império Romano, o que ele queria? Ele queria fazer uma contagem para saber qual é a população de Israel. Está aqui no Evangelho narrado. Qual é? E essas pessoas teriam que se dirigir da cidade onde eles moravam para a cidade onde eles nasceram. Então, eles saíam da cidade e iam para a cidade onde eles nasceram. José e Maria eram um caso desse. Eles moravam lá na Galileia, lá no norte, e teriam que ir para a cidade que eles nasceram. Nasceram em Belém. Então, eles iam andando para a cidade, e Maria estava grávida de Jesus. É isso que vem narrando o Evangelho aqui. E eu quero mostrar para vocês, porque eles andavam muito em Israel. Eles iam de um lado para o outro, de um lado para o outro. Qual é o tamanho de Israel? Você sabe qual é o tamanho de Israel? Coloca aí no quadro aqui, eu quero mostrar para vocês um mapa de Israel. Coloca aí. Aqui. Aqui é um mapa de Israel, local onde Jesus peregrinou, de toda a história. Esse local aqui, eu até trouxe aqui um. Aqui, ó. Essa é o famoso Israel. Aqui em cima, ó, é o Mar da Galileia. Aqui, ó, é o Rio Jordão, descendo até o Mar Morto. Aqui, ó, o Mar Morto. Então, Mar da Galileia, que é um mar de água doce, tá, pessoal? É um mar de água doce. É um grande lago, na verdade, chamado de Mar da Galileia. Desce o Rio Jordão, onde João Batista batizava nesse Rio Jordão, né? E aqui o Mar Morto. Esse país, Israel, aqui, dessa ponta, os seus extremos, aqui do sul até o norte, tem 470 quilômetros. Piquititico. Imagine, 470 quilômetros, do sul até o norte. E da sua parte mais larga, que tem aqui, ó, tem apenas 150 quilômetros. 150 quilômetros. Então, pastor, é um país piquititico? Sim, Israel é um país piquititico. Coloca aí para a gente comparar Israel com o estado de São Paulo. Qual é o tamanho de Israel? Olha o tamanho de Israel dentro do estado de São Paulo. Caberia aqui mais um Israel aqui, mais um Israel aqui, talvez uns 3 Israéis, né? Aqui dentro do estado de São Paulo. Coloca agora uma outra perspectiva no Brasil. Olha aqui, ó. Olha o tamanho de Israel dentro do nosso país, do Brasil. Não tem alguma coisa estranha, pessoal? Israel é uma potência. Olha o tamanho do nosso país. Olha o tamanho de Israel. Então, um país pequeno em que eles faziam o quê? Eles iam andando. Andava do norte para o sul, diácono. Imagine, 470 quilômetros. Claro que eles viam da Galileia até Jerusalém. Eles não iam até o sul. Pode tirar esse mapa. Eles não iam até o sul. Eles iam até ali Jerusalém, porque eles peregrinavam por aqueles locais. Eles faziam essas peregrinações. E esse caso era um caso de Jesus. Ele estava na Galileia. E ele peregrinou da Galileia, ali de Nazaré, e foi recensear-se em Belém. Coloca no mapa para a gente ver o que ele fez. Coloca o mapa lá. Olha lá. Nazaré, na Galileia, aqui já é uma divisão do estado na época de Jesus. A Galileia aqui em cima, Samaria no meio e aqui a Judéia. Então, ele fazia esse percurso aqui, ó, para chegar em Belém. Ó Belém onde está aqui, ó. Então, de Nazaré até Belém, mais ou menos uns 200 quilômetros. Pastor, por que ele fazia esse percurso aqui, próximo do Jordão, contornava, entrava por Jericó, ia até Jerusalém e até Belém? Por que ele não traçou uma linha reta daqui, ó, e veio diretamente para cá? Por que ele fazia esse contorno? Porque ele não passava
nesse local que era o local dos samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. O judeu tinha um problema religioso grave com os samaritanos, de uma longa história que teve aí. Então, eles evitavam passar no meio de Samaria. Eles contornavam o Jordão, desciam pelo vale do Jordão, até chegar aqui em Jerusalém, nesta cidade aqui. E foi o que aconteceu nesta época. Aqui estava Maria e José, em Nazaré, e eles desceram aqui, foram recensear-se em Belém, aqui, ó, em Belém. Ou seja, andaram mais ou menos 200 quilômetros. Maria grávida de Jesus, 200 quilômetros. Estava em cima de uma montaria ali, do jumentinho, mas 200 quilômetros não é fácil. E ali está narrando isso, eles foram recensear-se até lá. E há o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde? Em Belém. É lá que nasce, porque profecias haviam sido feitas por todos aqueles profetas do passado, e isso teria que se cumprir, que viria de Belém o Salvador. O rei dos judeus viria de Belém. Ele sairia de Nazaré, também é uma profecia que existe, e todas as profecias iriam se cumprir no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava escrito em todos os livros proféticos que ali iria nascer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está narrado no livro evangélico, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 1 a 11. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, ali embaixo, que eu falei para vocês, em dia do rei Herodes, olha aí, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Aí eles falaram, é em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Isso está no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também irei adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Olha, amados, que fato curioso. Alguns magos, diz a palavra, a tradição diz que são 3 magos, né? Tem até nome, né? Tem Gaspar, Baltazar e um outro nome. E não tem, a Bíblia diz que são magos. Eles vieram do Oriente, uma estrela os guiando, e ele foi e chegou até Herodes, o rei que governava toda Israel, aquela região, e falou, olha, é por aqui que vai nascer o rei dos judeus? Aí Herodes fala, rei dos judeus? Como assim rei dos judeus? Ele falou, não, porque nós vimos a estrela no Oriente, nós estamos nessa estrela seguindo há muito tempo, seguindo essa estrela, nós vimos seguindo, andando, nós viemos do Oriente, e eu vou mostrar para vocês de onde eles vieram. E o rei Herodes falou assim, peraí, deixa eu chamar aqueles que conhecem a lei, né? Vamos chamar os sacerdotes, os escribas, aqueles que conhecem a lei. Trazem eles aqui, vamos inquirir eles, aonde vai nascer esse rei? Trouxeram os escribas, os religiosos, eles falaram, olha, aqui no livro de Miqueias, está dizendo que ele vai nascer a 12 quilômetros daqui, em Belém. Aí o que Herodes fala para os magos? Olha, vai lá,
A hora que você achar ele, esse menino, aí que deve estar mais ou menos com uns 2 anos de idade, 1 ano e meio, 2 anos, a hora que você achar esse menino aí, você na volta passa aqui e me fala, porque eu também quero ir lá adorar esse menino. Você acha que o rei Herodes queria mesmo? Ele queria matar. Que o único rei que existia lá se chamava Herodes. Ele queria matar aquele menino. Agora pense comigo aqui, amados. Quem eram esses magos? Esses magos não eram judeus. Eles não eram judeus. Eles vieram do Oriente de muito longe, viram uma estrela no céu e seguiram aquela estrela de muito longe. De alguma forma, eles tiveram acesso àquela cultura dos judeus e algo tocou no coração deles para eles seguirem uma estrela, não sabendo para onde ia. Mas a estrela os guiava, e eles tinham a certeza que eles estavam se dirigindo a algo sobrenatural. Eu quero mostrar para vocês da onde eles vieram. Segundo estudo, eles vieram da Pérsia, atual Irã. Olha aí, coloca o mapa para... Olha de onde eles vieram aqui, ó. Irã, antigamente Pérsia. Eles andaram um deserto todinho, passaram o Iraque, passaram a Síria para virem para Israel. Sabe quantos quilômetros tem, amados? Daqui, do Irã até onde eles foram, Israel, em Belém? 2.300 quilômetros. Você sabe que representa 2.300 quilômetros? É mais ou menos daqui de Itanhaém até Maceió. Que de avião você faz em 2 horas e meia, mais ou menos. De carro ou de ônibus, em 2 dias. A pé, uns 3, 4 meses, não sei quanto. Sei lá, se é isso, também estou chutando, tá? E esses magos vieram andando, olhando uma estrela. Olhando uma estrela, guiado por uma estrela, olharam por uma estrela no céu e falaram, vamos atrás, algo nos incomoda no nosso coração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, meu amado. Essa estrela um dia brilhou no coração de cada um de nós aqui. Essa estrela um dia brilhou e nós começamos a andar, caminhar, não sabendo para onde. Mas o nosso destino é aos pés do Senhor. O nosso destino, a nossa caminhada, sempre será aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a caminhada que eles fizeram. Mas eles se depararam com religiosos, judeus que falaram, estavam com o livro na mão, falando, olha, vai nascer aqui em Belém. Eles estavam em Jerusalém até Belém são 12 quilômetros, daqui até Mongaguá. Esses religiosos não deram um passo em direção a conhecer o rei dos judeus. Vieram os magos, e os magos representam nós, gentios predestinados, que não são judeus, que andaram mais de 2.000 quilômetros. Eu quero mandar uma mensagem para você, mãe, que está com o coração aflito. Pai, que está com o coração aflito. Às vezes seu filho está a quilômetros de distância do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdido nesse mundo. Quilômetros de distância. Às vezes, no mundo envolvido com coisas erradas, nas drogas, às vezes envolvido às vezes até presos, encarcerados por alguma coisa que fizeram de errado. Quilômetros de distância do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós um dia tivemos. Mas um dia, essa estrela vai nascer na vida deste filho. E ele não vai saber, ele não vai entender nada, ele vai começar a guiar, a correr, a caminhar, sem saber para onde ir. Mas ele vai ser direcionado aos pés do nosso Senhor e Salvador. Porque todo filho de Deus, a caminhada é seguir e cair aos pés e adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Essa é a nossa história, a história de cada um de nós. Por isso que eu falo para você, que está aí na internet, às vezes coração apertado aí, porque um filho está desviado dos caminhos do Senhor, está perdido, está longe, a estrela vai brilhar. A tua oração tem que ser para que essa estrela do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo brilhe na vida dele. E como uma coisa que ele não vai entender, ele vai seguir essa estrela e vai cair aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluias. No livro de Mateus, capítulo 2, verso 12 a 23, continua a história. Nós temos uma história para narrar aqui. Sendo por devida advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por um outro caminho à sua terra. Ele estava falando dos magos. Os magos tiveram uma revelação: não volta para Herodes, desvia dele e some. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o seu filho. Mais uma profecia que iria se cumprir. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, lhe informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existiam. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que se atentavam contra a vida do menino. Dispõe-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar do rei Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Olha que história mirabolante. Herodes fica enfurecido, e por divina advertência, o anjo fala: vai para o Egito, aguarda Herodes morrer, fica lá, aguarda. Quando ele morrer, aí você volta, você retorna. Só que tinha um que estava substituindo, o sucessor de Herodes, Arquelau. E ele temeu ir para lá, e por divina advertência, vai para a Galileia, e lá ele se estabelece com a família. Lá ele se estabelece. Coloca aí mais um quadro aí que eu quero trazer para vocês aqui. Coloca outra figura lá. Olha aqui. Ele saiu de Belém, se dirigiu, fugiu, né? Advertência, ficou no Egito por um período. Do Egito ele pegou aqui, contornou o Mediterrâneo, subiu e foi lá morar em Nazaré, perto da Galileia, perto do mar da Galileia. Foi ali que Jesus se instalou com sua família, lá na Galileia. Lá que começou os milagres. Quando Jesus completa 30 anos, ele começa ali o seu ministério. É lá no mar da Galileia que ele anda por sobre as águas. É lá no mar da Galileia que ele começa a chamar Pedro, João, aqueles pescadores que estavam no mar da Galileia. É lá em cima, com 30 anos. É claro que antes disso, o que ele faz? Antes disso, ele volta pelo Rio Jordão, e é batizado aqui no Rio Jordão por João Batista. Ele fica no deserto da Judeia, é tentado pelo diabo aqui, e após a tentação, e ele sai vencedor, ele começa o ministério, ele regressa aqui para a Galileia e começa o seu ministério com 30 anos de idade, o ministério dele. É ali que ele começa a fazer os milagres, ali que ele acalma a tempestade, acalma o vento.
ali que ele anda sobre as águas, chama Pedro, Pedro, vem, vem. É ali que ele aparece, ali que os milagres começam a acontecer. Grandes milagres começam a acontecer naquela região. Só que era frequente os judeus fazerem o percurso. Coloca outro mapa para mim ali, abençoado. Era comum os judeus fazerem esse percurso. Não só os judeus da Galileia, mas todos os judeus espalhados pelo mundo, pela diáspora. De todas as festas que existiam em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém tinha o templo. Era em Jerusalém que se concentrava toda ali a questão religiosa. Então, aqueles judeus, segundo está no livro de Êxodo, teria que 3 vezes por ano se dirigir a Jerusalém para prestar culto. Então, época de Páscoa, época de Pentecostes, festa dos tabernáculos, eles se dirigiam para lá. É como, assim, dá um exemplo assim, meio esdrúxulo, né? É como uma festa aqui de Aparecida, né? Que fala aquela peregrinação, vai todo aquele pessoal para lá. Os judeus é a mesma coisa. Várias festas ocorrem em Jerusalém, e eles teriam que ir. Então, era frequente ali os judeus saírem daqui, percorrerem e irem para Jerusalém. Daqui voltava para Galileia. Fora isso, os outros que moravam em todas as regiões iam para Jerusalém para a festa de Páscoa, para a festa de Pentecostes. Lembra quando Pedro sai daquele ato de Pentecostes, naquele Espírito Santo desce ali naquele ato de Pentecostes? Ele sai daquela galera, aquele pessoal, aqueles judeus, aquele mundo judeu ali, ele começa a falar, o pessoal fala, mas todo mundo está falando, estou entendendo o que eles estão falando nas línguas deles. Eram muitos judeus de muitos lugares espalhados, que são os judeus da diáspora. Eles vinham na festa neste momento, e eles peregrinavam muito nessa região. Por que, pastor, eles faziam essa peregrinação? O que ocorreu? Por que existe o templo? Por que existia na época o templo? Então, eu tenho que trazer para vocês essa questão que está descrita no livro de Êxodo. Quando o povo sai do Egito, Deus começa a dar leis para ele, as tábuas dos 10 mandamentos. E Deus dá regras para ele para construir um tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio do povo judeu. Essa era a intenção, Deus habitando no meio do povo judeu. E de que forma? Ele pega uma tribo, chamada tribo dos levitas, existiam 12 tribos de Israel. Ele pega uma tribo dos levitas e fala, ó, vocês vão cuidar das coisas do templo. Vocês vão cuidar de tudo que se refere ao templo. Dentro desses levitas existiam os sacerdotes. O que os sacerdotes faziam? O povo pegava todos aqueles pecados que eles tinham, eles levavam os animais e os sacerdotes sacrificavam o animal para remir, para expiação dos pecados daquelas pessoas. Então, eles faziam isso. E existia uma figura chamada sumo sacerdote. Existia o sacerdote e o sumo, que era uma pessoa só. Que, segundo Deus, o primeiro sumo sacerdote que existiu foi Arão, irmão de Moisés. Então, Arão foi o primeiro sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? Existia a Arca da Aliança, e foi criado um tabernáculo. Naquele tabernáculo se levavam os animais para fazerem os sacrifícios. E ali existia, dentro daquele tabernáculo, uma tenda com uma divisão no meio. Ficava alguns utensílios numa parte, um véu. Esse véu, existia atrás desse véu a Arca da Aliança, que estava atrás desse véu, e só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para fazer a expiação de todos os pecados do povo. Esse se chamava sumo sacerdote. Só ele atravessava esse véu. Só ele tinha essa autorização de pegar os pecados do povo, ele levar até Deus. Então, ele era um intercessor entre o homem e Deus, esse sumo sacerdote. Ele entrava ali no tabernáculo, tinha ali a mesa da preposição, tinha o candelabro, tinha o altar do incenso, ele entrava, ele se purificava,
antes, ele não poderia ter pecado também, porque se ele entrasse diante da Arca da Aliança, ele morria na hora. Então ele teria que entrar livre de pecados. Então ele se purificava e entrava ali. A tradição diz que amarrava uma cordinha no pé dele e ficava para fora ali do tabernáculo. Se eventualmente tivesse um pecado e ele morresse, puxavam ele para fora, porque qualquer um que entrasse ali morria na hora, era dizimado na hora. Tanto que tem uma história que é contada no livro de Reis, em que estavam conduzindo a Arca da Aliança numa carroça, o boi tropeça, aquela arca ia cair, um rapaz chamado Uzá toca para segurar a arca para não cair, ele é morto na hora. Então, apenas o sumo sacerdote poderia ter acesso ao Santo dos Santos, que fala. É o Santo dos Santos. E é separado por um véu, por uma cortina. Coloca a imagem desse véu, dessa cortina que eu estou falando para vocês aí. Coloca aí para mim, por favor. Olha aqui, ó. Olha o sumo sacerdote aqui. A mesa da preposição, da proposição, candelabro, altar do incenso, ele ia com as ofertas, atravessava esse véu aqui, ó, e aqui estava a Arca da Aliança, onde ele fazia a expiação pelos pecados. Ele aspergia o sangue do animal na Arca da Aliança pelo pecado de todo o povo. Ele fazia isso uma vez por ano. E esse tabernáculo, ele andava junto com o povo do deserto. Só os levitas poderiam recolher aquele tabernáculo e levar. Aí eles paravam no lugar onde aquela nuvem parava, eles armavam o tabernáculo ali e faziam a expiação dos pecados. Aí a nuvem continuava andando, eles recolhiam tudo aqui, só os levitas, e levavam. Armavam de novo, até que Deus, através do rei Davi, resolve com Salomão fazer um templo. Para que isso aqui ficasse dentro do templo. Então, a Arca da Aliança eles fariam isso aqui dentro do templo. E o objetivo era o mesmo. Isso tipificava o que viria. Era uma tipificação, sombra do que estava por vir. Era uma sombra, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso aqui tipificava. Então, eles iam nessas festas da Páscoa, e eles iam para lá para oferecer sacrifícios. Por isso que Jesus chega no templo e começa a destruir aquele comércio que existia. O que vendiam ali? Vendiam animais. Vendiam cabras, vendiam bodes, vendiam pombas, vendiam rolinhas, vendiam tudo para quem tivesse mais posse, comprava uma cabra para fazer o sacrifício. Então, na época de Jesus, o templo, ele era uma carnificina, era um açougue aquilo lá. Era muito, matança, só que na época de Jesus, já não existia a Arca da Aliança, né? Porque quando Nabucodonosor destrói o templo, a Arca da Aliança simplesmente desaparece. Não sabe, até hoje não descobre onde está a Arca da Aliança. Mas o templo, ele é reconstruído, e esse prospecto aqui, ele permanece. Sumo sacerdote entrando e fazendo expiação dos pecados ali dentro, sem a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança permaneceu até o reinado de Salomão. Tá bom? Aí o que aconteceu? Acontece que, eu quero trazer para vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 a 53. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que se devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Ou seja, depois de todo aquele ministério de Jesus, que ele fez na Galileia, todos aqueles milagres que ele fez ali, ele decidiu, chegou o tempo. Chegou o tempo em que eu vou agora fazer aquele percurso de novo, ali pelo Rio Jordão, descer da Galileia e vou para Jerusalém.
Eu irei para Jerusalém para quê? Para ser morto, para ser crucificado e para remir o povo desses pecados, que precisava de um homem para fazer isso aí. Precisava de um homem para interceder do homem para com Deus. Jesus ia ocupar esse espaço. Jesus ia entrar no lugar desse sumo sacerdote. Por isso que ele é o novo, o maior sumo sacerdote. E o que aconteceu nesse meio tempo? Aconteceu a ceia. Muitos milagres Jesus operou depois que ele tomou essa decisão de ir. Na verdade, os evangelhos narram os maiores milagres de Jesus quando ele tomou a decisão: vou para Jerusalém, porque eu vou morrer na cruz. Quando Jesus toma essa decisão, ele estava pensando em mim e você, viu? Quando ele decide, ele fala assim: eu vou morrer. E esse tipo de decisão dele, nós temos que tomar como exemplo para a nossa vida, amados. Nós temos que ser pessoas decididas. Quando a gente entra no caminho do Senhor, nós temos que tomar decisões, como Jesus tomou essa decisão. Ele vivia numa vida boa lá na Galileia, muitos milagres, amigos, compartilhava o pão, multiplicação do pão, dos peixes que a pastora trouxe aqui no ofertório, tudo ali na Galileia, tudo naquela região, muitos amigos ele fez, mas ele pensou no coração dele: eu tenho que cumprir o meu propósito. E ele tem uma convicção, e ele começa uma caminhada, e quando Jesus começa essa caminhada, é onde acontecem os maiores milagres na vida dele, na vida daqueles que estão ao redor dele. É por isso que os milagres acontecem quando você toma uma decisão. Quando você tem um alvo, e você toma uma decisão, e fala assim: eu vou para aquele alvo, os milagres começam a acontecer. Eu vou passar com vocês aqui quantos milagres aconteceram depois que Jesus tomou essa decisão de ir a Jerusalém e morrer na cruz do Calvário. Olha quantos milagres aconteceram aqui. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Olha aqui. Opa, onde está aqui? Aqui. Olha quantos milagres aconteceram depois que Jesus tomou essa decisão. Ele manda a missão dos 70 discípulos para ir à frente dele. Ele tem aquela questão do bom samaritano, ele começa a falar parábolas, o do bom samaritano. Aquela história de Maria e Marta, ele está caminhando em direção a Jerusalém, e esses milagres estão acontecendo. Ele ensina a oração do Pai Nosso, é nessa caminhada. A oração do Pai Nosso, a parábola dos amigos importuno, Jesus incita a orar, a cura de um endemoniado mudo, a estratégia de Satanás, a exclamação de uma mulher, o sinal de Jonas, a parábola da candeia, Jesus censura os fariseus, ai dos intérpretes da lei, o plano para tirar a vida de Jesus, o fermento dos fariseus, Jesus reprova a avareza, a ansiosa solicitude pela vida, não deveres andar ansiosos, a parábola do servo vigilante, Jesus traz fogo e dissensão à terra, os sinais dos tempos, a morte dos galileus, a parábola da figueira estéril, a cura de uma enferma, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a mensagem de Jesus a Herodes, a cura do hidrópico, os primeiros lugares, a parábola da grande ceia, o discípulo sal da terra, Jesus recebe pecadores indo para Jerusalém, a parábola do dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador infiel, Jesus reprova os fariseus, acerca do divórcio, o rico e o mendigo, os tropeços, quantas vezes devo perdoar, a cura do leproso, a vida do reino de Deus, olha quantos, a parábola do juiz iníquo, Jesus abençoa as crianças, a parábola do fariseu, o jovem rico, Jesus outra vez prediz a sua morte, a cura do cego em Jericó, Zaqueu e o publicano já está entrando em Jericó, Jericó está próximo de Jerusalém, ele já está próximo ali. Olha a parábola das 10 minas, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então ele toma uma decisão, ele vem fazendo milagres, ele vem falando parábolas, ele vem contando tudo aquilo, fazendo o povo se converter a ele, e ele entra
a mensagem que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que aquelas crianças começam a louvar, 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 e vem ali os publicanos, vem ali os fariseus, fala para esse pessoal parar de falar, de cantar. Ele fala, olha, se eu falar para eles parar de cantar, as pedras clamarão. As pedras clamarão. E ele chega numa quinta-feira, que é a quinta-feira, da onde ele vai fazer a última ceia do Senhor, que nós vamos reproduzir daqui a pouco, a última ceia do Senhor. Isso era numa quinta-feira de Páscoa, em que os judeus estavam comemorando a Páscoa. Eles faziam, todos os judeus, o hábito deles era fazer uma ceia, a ceia pascal. Então Jesus, nessa Santa Ceia, ele diz assim, em Mateus, capítulo 26, verso 1 e 2. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo isso, disse aos seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, ele estava numa terça-feira, e ele falou, na quinta-feira, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue para ser crucificado. Lucas 22, 7 a 12 diz assim, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que preparemos? Então lhes explicou Jesus, ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segue-o até a casa, em que ele entrar, e dize ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. Ele estava preparando o que nós vamos representar aqui. O pão, o vinho, ele estava preparando a última ceia do Senhor. A última ceia que Jesus comeria como homem, porque a próxima ceia que ele comeria já é ressuscitado. E mais ou menos o cenáculo é isso aqui, ó, basicamente. Coloca a figura de um cenáculo aqui. Eu coloquei, na verdade, um pessoal reunido aqui, à mesa aqui, né, para fazer a última ceia. O cenáculo fica numa parte superior, no local superior, no andar superior. Ali eles faziam a refeição. Então Jesus mandou ir, vai lá, verifica, vai lá, tem um espaço, é lá que nós vamos cear. É lá que nós vamos fazer a última ceia, nós vamos nos reunir aqui. Aqui estará um traidor aqui, que vai me trair. E eu serei entregue nas mãos dos gentios para ser crucificado. E depois que Jesus é crucificado, que se deu numa sexta-feira, ele fez a ceia na quinta, ele foi crucificado na sexta-feira. Mateus 27, 50 a 22 diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, ele já estava crucificado, ali ele morreu na cruz do Calvário, e eis que o véu, lembra aquele véu que eu falei para vocês? Que separava ali o santo dos santos, separava ali a arca da aliança, e ali ficava o sumo sacerdote. Este véu foi rasgado. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha que fantástico isso. Porque nasceu um novo sumo sacerdote. Dão glórias a Deus aí, amados. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tira o homem de cena, entra Jesus na história. É Ele que está na sua vida. A gente não precisa de um homem para interceder. Vai no seu quarto, em secreto, ore. Eu estarei com os ouvidos atentos e eu ouvirei. Eu ouvirei. Não precisa mais de um sumo sacerdote. Nós temos um novo, uma nova ordem, uma nova aliança, que ele fala na ceia que nós vamos aqui. Meu corpo foi entregue.
O meu sangue é uma nova aliança. Retira a antiga, retira a lei, retira o homem e entra eu, Deus, Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O véu foi rasgado, coloca o véu rasgado aí, coloca o véu rasgado aí, rasgou o véu, olha Jesus lá, amados. Olha Jesus lá, o que Ele fez por nós. Olha o que Ele fez por nós, amados. Ele morreu numa cruz, Ele estava lá pensando na minha vida, pensando na sua vida, meu irmão. Pensando na vida do seu filho, pensando na vida do seu pai, pensando na vida da sua mulher, do seu marido, pensando na vida de todos nós. Rasgou o véu, não existe mais véu, amados. Deus entrou, Deus penetrou. Isso é maravilhoso. E alguns fatos ocorreram depois que Jesus ressuscitou. Estou indo para o final da mensagem. Quando Jesus ressuscita, já era no domingo, tá? Já era no domingo. Ele foi crucificado numa sexta-feira. E já era no domingo, ele ressuscita. E alguns fatos ocorreram. Maria Madalena, vai até o sepulcro, não vê nada. O corpo já não estava mais lá. O anjo avisa, procura o vivo entre os mortos. Ressuscitou. Ressuscitou. Mas um fato que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente encerrar a mensagem e ir para a nossa ceia com este pensamento, é um fato que ocorreu, que está narrado no capítulo, no livro de Lucas, capítulo 24, verso 13 a 25. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos uns 13 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, Jesus ressuscitado, tá? Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia andando com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vamos finalizar o nosso culto de hoje, a mensagem, extraindo alguma coisa disso, algum ensino para nós disso aqui. Eles estavam num domingo, Jesus havia sido crucificado numa sexta-feira, e eles estavam no domingo caminhando tristes, porque eles estavam desiludidos, com o coração amargurado. Sabe, Léo? Sabe o coração amargurado? Porque eles foram, quando Jesus foi a Jerusalém para ser crucificado, eles imaginavam uma coisa utópica. Eles imaginavam que ia acontecer algo totalmente sobrenatural, algo que transcendia, e havia um rei, e havia algo que ia destruir, que ia colocar fogo, que ia fazer, que ia acontecer. E eles iam tristes caminhando, e Jesus estava ao lado deles, e eles não reconheceram. Eles não reconheceram. E Jesus pergunta: por que estão tristes? Por que vocês estão tristes? Ué,
Você não sabe o que aconteceu? Você não está em Jerusalém? Não sabe o Jesus, o Nazareno, o profeta? Ele foi crucificado, você é o único que não sabe? Você não tem noção disso? Eles não acompanharam a história de Deus. Existe algumas pessoas, amados, que a história, ela não consegue acompanhar. A alma da pessoa não consegue acompanhar a história. A alma da pessoa sempre está atrasada, sempre está no problema. Então a história de Deus, o que Deus tem para fazer, a pessoa sempre está atrasada. Não há uma sincronia entre a história de Deus e a alma do homem. O homem sempre está para trás. É a síndrome de Emaús. Sempre atrasados. Então Deus vem e fala, a gente não ouve, viu, Léo? Não ouve. Porque nós estamos atrasados com relação à história de Deus. Era para a nossa história estar lá na frente, dando fruto, sabe, Léo? Dando fruto. Para a nossa história estar lá na frente. Deus tem uma nova história para nós, amados. Uma nova história. Mas nós estamos atrasados com relação a isso. Nós estamos como esses homens de Emaús aqui, vendo Jesus na cruz. Jesus já ressuscitou, amados. Jesus já ressuscitou. Eles queriam ver um rei reinando sobre a Jerusalém terrestre. E Jesus deu uma Jerusalém celestial para nós. O véu foi rasgado. Que a gente retire das nossas vidas. Nós temos, parece que um prazer de fazer com que o passado sempre venha a nos trazer transtorno e a gente não consiga acompanhar a história de Deus. Nós estamos sempre atrasados, a nossa alma sempre está atrasada com relação às coisas de Deus. A história de Deus para nós. Sempre estamos. Amados, vamos alinhar. Alinha a tua história, a história de Deus com a sua alma, com os seus sentimentos. Arranque aquilo que te segura. Tire a sexta-feira da sua vida. Nós vemos o domingo, nós vemos a ressurreição. Cristo está vivo nas nossas vidas. Ele ressuscitou. A cruz rompeu o véu. E Ele é o sumo sacerdote. Peça a Ele, clame a Ele. Nós vamos agora, pode passar os elementos da ceia, amados. Pode distribuir os elementos da ceia. Nós vamos com esse entendimento. Eu quero finalizar com Hebreus, coloca para mim Hebreus, capítulo 6, verso 17 a 20. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, nós, eu e você, herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, o precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é digno. Ele é digno, amados. Glórias a Deus. Aleluias. O grupo de louvor aqui. Vamos um reléu para Deus aqui. Vamos louvar a Deus. Glórias a Deus, amados. Diga, Deus é bom, novo sacerdote. Ele é o nosso Deus. Vamos acompanhar aqui o nosso... Pode distribuir os elementos da ceia, mano. Vamos lá, vamos, pessoal, vamos ceiar. Vamos ceiar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos alinhar nossa história, nossa alma, nosso sentimento. Deixa aquilo que te atrasa para trás.
Parece que a gente tem prazer em segurar aquilo, amados. Prazer naquilo ali. E Deus tem uma nova história para você, viu? Deus tem uma nova história para nós, viu, diaconisa? Deus tem uma 23 a 26, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Eu simbolizo aqui com esse pão. E tendo dado graças, obrigado Jesus por este pão, o partiu, como estou fazendo aqui simbolicamente, partindo o pão, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando Jesus é moído na cruz do Calvário, ali antes de ser crucificado, ele é chicoteado, ele é cuspido, ele é humilhado. E o corpo dele representa, sabe o que, amados? Representa a saúde. O corpo dele foi dilacerado para que nós tivéssemos saúde. Então, se você tem algo na sua vida, não receba esse mal na sua vida, porque este pão, o corpo de Cristo, ele representa a saúde no seu corpo, saúde na sua alma, saúde em tudo que você se propor a fazer, saúde. Então nós vamos comer este pão e você vai ter na mente aquilo que você tem, que você está temendo. Você vai falar assim: esse pão vai curar dessa doença, porque este pão, o pão, o corpo de Cristo, ele tem poder, amados, tem poder para curar. Comamos todos em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Faz isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O sangue de Cristo representa uma nova aliança. Aquele sumo sacerdote humano foi retirado de cena. Aquelas leis que governavam a vida daqueles judeus foi retirado de cena. Estabeleceu-se uma nova aliança, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por este sangue aspergido na cruz do Calvário, como aquele animal que aquele sumo sacerdote aspergia para a remissão dos pecados. O próprio sangue do Cordeiro perfeito remiu todos nós do pecado original de Adão e Eva. Hoje nós temos livre acesso ao trono de Deus através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bebamos todos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és bendito, Deus. Queremos, Deus, que a nossa alma esteja alinhado com a sua história, Jesus. Nós vamos deixar as coisas que estão atrapalhando as nossas vidas para trás, Jesus. Tudo aquilo que está segurando, impedindo, Deus, que a nossa alma esteja alinhada com a sua história que o Senhor tem já escrita antes da fundação do mundo para nós. Queremos fazer parte dessa história. Queremos receber as bênçãos, porque o Senhor foi uma cruz, morreu por nós e nos deu mais de
e 7.000 promessas para nós gozarmos delas. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois que eles cearam, depois que eles comeram, depois que eles cearam, em Mateus capítulo 26, verso 30, você vai colocar aí no telão para nós, capítulo 26, verso 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e ali Jesus foi entregue, e ele foi crucificado. Eles cantaram um hino, que é aquele hino que eu falei, que é o Halel, que é os Salmos do capítulo 113 ao 118. Nós vamos fazer um Halel aqui, nós vamos cantar o nosso último hino desta noite aqui, nós vamos em agradecimento ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está disposto a entregar mais um louvor ao nosso Deus? Mais um louvor? Vamos louvar? Vamos louvar? Em nome de Jesus. Levante sua mão em direção ao altar. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos dirija para um mês de outubro abençoado, de portas abertas, saúde perfeita, proteção, a glória do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família. Assim nós declaramos em nome de Jesus. E você vai se despedir do seu irmão e vai dizer: nós temos um novo sumo sacerdote, que é Jesus. Amém? Glórias a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Aleluias.